Fala pessoal, continuar aqui com os passos, as etapas para o cálculo da poligonal topográfica, tá? A gente vai falar sobre coordenadas, cálculo das coordenadas relativas, ΔX, ΔY, tá? Então, vamos lá. Essas coordenadas relativas, ΔX, ΔY, aparece também como coordenadas parciais, tá certo? Essas coordenadas ΔX, por exemplo, de I para J, vai ser igual a distância horizontal de I para J, que um alinhamento qualquer, tá? Vezes o que? Seno do azimuth de I para J. O ΔY de I para J é igual a distância horizontal de I para J vezes cosseno do azimuth de I para J, tá? São as coordenadas relativas. Então, cada alinhamento da poligonal, por exemplo, olha só, poligonal aqui, 1, 2, 0. Eu vou ter uma coordenada relativa de ΔX de 1 para 2, ΔX 2 para 0, ΔX 0 para 1, ΔY 1 para 2, ΔY 2 para 0, ΔY 0 para 1. Tá certo? Calculei essas coordenadas relativas dessa forma. Agora imagine o seguinte, para eu calcular o erro, né, então depois que eu calculei o erro angular, esse erro angular é menor que uma tolerância estabelecida, eu peguei, fiz a distribuição do erro, depois ou eu distribuí o erro direto nos ângulos horizontais da poligonal e recalculei os azimuths, né, e calculei os azimuths, ou já calculados os azimuths eu aplico as correções nos azimuths. Então tem os azimuths corrigidos, tá, da poligonal, e agora eu consigo calcular as coordenadas relativas. Esse azimuth que entra aqui é o azimuth corrigido, tá? Vou colocar aqui, ó, corrigido, o azimuth corrigido. Tá, e agora? Agora imagine o seguinte nessa poligonal. Se eu somar aqui ΔX de 1 para 2, mais ΔX de 2 para 0, mais ΔX de 0 para 1, eu tenho aqui, deveria ser igual a 0, mas não vai dar 0, tá? Por conta dos erros das observações. Só que esse erro cometido tem que ser menor que uma tolerância estabelecida. Então, para calcular, olha só, vou colocar aqui, ó. Então, cálculo das coordenadas relativas, agora cálculo do erro linear, tá? Vou chamar aqui, ó, erro linear. Como que eu vou calcular esse erro linear? Esse erro linear, tá? Eu tenho um erro numa componente x, a gente já viu que o erro linear é a combinação do erro cometido na direção de x e o erro cometido na direção de y. Vai ser o que? O somatório de ΔX. Vou somar o ΔX de 1 para 2, mais ΔX de 2 para 0, mais ΔX de 0 para 1. E o erro na direção de y, tá? O erro em y vai ser o somatório, tá, de ΔY. Então, o erro, tá, o erro linear vai ser igual que a raiz quadrada do erro em x ao quadrado mais o erro em y ao quadrado, tá? Aí eu tenho o seguinte, para calcular a precisão do levantamento, então precisão do levantamento, precisão vai ser igual que 1 para o perímetro, tá? Perímetro, que é o percurso desenvolvido aí da poligonal, dividido pelo erro linear, tá? Então aqui o precisão, tá? O perímetro, você pode chamar esse perímetro aqui de L,
tá certo? Você tem o erro linear, erro na direção de x, o erro na direção de y, o erro linear, que é a combinação desses dois erros, tem a precisão do levantamento dado na forma de proporção, tá? Como que você vai analisar isso, tá? Vamos supor que você encontre, exemplo aqui, ó, 1 para 1000, tá? Isso aqui significa que para cada unidade de erro, né, você tem o que? É um valor linear mínimo e é a razão de uma unidade de erro a cada 1000 unidades medidas. Uma unidade de erro a cada 1000 unidades medidas. Então, 1 para 1000, uma unidade de erro para cada 1000 unidades medidas. Então, você erraria um erro mínimo aqui de 1 metro em 1000 metros. Tá? Então, é assim que você vai pensar. Então, quando eu estabeleço, por exemplo, uma tolerância para o erro linear, tá? Ou simplesmente a tolerância, você faz o seguinte, ó, eu estabeleci aqui 1 para 2000. Significa que essa precisão aqui tem que ser melhor. Ó, o P tem que ser melhor que a tolerância para o erro linear. Ué, como assim? O seguinte, ser melhor significa ser menor. Então, o P, que é a precisão, tem que ser menor que a tolerância do erro linear. Então, por exemplo, se a minha tolerância foi 1 para 2000, você tem que ter uma precisão, o resultado aqui, melhor do que isso, ou seja, menor. Então, por exemplo, 1 para 2500. 1 para 2500 é errar 1 metro em 2500 metros. E aqui, errar 1 metro em 2000 metros. Qual que é melhor? É melhor errar o quê? 1 metro em 2500 metros do que 1 metro em 2000 metros. Então, a precisão tem que ser melhor, tá? Que essa tolerância estabelecida para o erro linear, tá? Então, tem que ficar de olho nisso. Tá? Então, você calcula essa precisão desta forma, olha só, o perímetro dividido pelo erro linear. E lembrando que, vou colocar um asterisco aqui, olha só, esse asterisco, esse perímetro, é o percurso aqui, olha só, desenvolvido aí. Que percurso desenvolvido é esse? Imagina aqui, ó. Tenho essa poligonal, distância de 1 para 2, mais a distância de 2 para 0, mais a distância de 0 para 1. É o percurso desenvolvido, é o perímetro da poligonal. Tá? O perímetro da poligonal. Não esqueçam disso, certo? Então você vai analisar o seguinte, tolerância 1 para 3000. Esse valor aqui, olha só, tem que ser maior que 3000. Se tivesse dado lá 326, tá? Você coloca 3.100. Tá certo? Então tá. Então depois disso aqui, vamos supor, olha só, minha precisão aqui, o valor, tá? O valor numérico da precisão é menor que a tolerância do erro linear, ou seja, é melhor. Se isso acontecer, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai realizar a distribuição desses erros cometidos, olha só. Porque imagina o seguinte, o erro em x é o somatório da diferença dos delta x. O erro em y é o somatório do delta y. Esse valor que eu encontrei aqui não vai ser zero, tá? Porque eu tenho um erro nas duas direções. Então, tem que realizar uma distribuição desse erro. E eu só posso fazer isso porque a minha precisão foi melhor que a tolerância estabelecida, tá? E a gente vai fazer isso, essa distribuição, considerando o método
de Baldwin. Ele fala o seguinte, ele é proporcional, a correção é proporcional ao comprimento dos lados da poligonal. Então, quanto maior o lado da poligonal, maior é a correção, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, cálculo. Vou até pegar outra folha aqui, ó. Eu tenho o seguinte, cálculo das correções a serem aplicadas o que? Nos eixos correções, tá? Em X, no eixo X e no eixo Y. Como que eu vou calcular essa correção? Essa correção, tá? Vou colocar aqui, ó, um delta X, porque a gente vai aplicar essa correção na coordenada relativa. Essa correção vai ser igual ao erro linear, desculpa, vai ser o que? Menos o erro cometido na direção de X dividido pelo perímetro, tá? Vezes o que? A distância horizontal. Então vamos supor aqui que eu vou colocar aqui, ó, IJ. Então vai ser o que? Erro em X menos o erro em X, porque a correção, como eu falei no início, sempre contrário, que tem o sinal contrário ao erro. Então vezes o que? A distância de I para J. I para J, distância I para J. Vamos supor que eu queira corrigir, né? Igual eu já falei aqui, a projeção ΔX de 1 para 2. Então, a distância que eu vou ter que utilizar, 1 para 2. Repare o seguinte, este valor aqui, ó, este valor, o erro em X, ele é constante, tá? Nesse serviço aqui, eu encontrei um erro em X, encontrei um determinado valor, então ele vai ser constante. Isso aqui é constante. Então, por isso que aparece algumas vezes o seguinte, isso daqui chamando uma constante, aparece às vezes como um kx, por exemplo, tá? Você poderia chamar isso aqui de kx, que é uma constante. Não é uma constante? É. Então, poderia ficar o quê? A correção na coordenada relativa de para J vai ser igual ao que? Menos a constante em X vezes a distância horizontal de para J. Repare, é proporcional ao que? Ao comprimento do lado. Quanto maior o comprimento, maior vai ser essa correção, porque esse aqui é constante, tá? Ó, constante. E a correção no eixo Y, correção aqui ΔY, tá? Então eu vou corrigir as coordenadas relativas ΔY. Vai ser o que? De para J é igual a menos o erro em Y dividido pelo perímetro. Vezes o que? A distância horizontal de para J. Então, chamando isso daqui, olha só, da mesma forma que o de cima, não era Y, não era X? Era, então eu coloquei KX. Isso aqui, ó, constante. Isso aqui é constante. Então eu vou chamar isso aqui de K o quê? KY. Também uma constante. Então isso aqui é a correção de ΔY de para J vai ser igual a menos KY vezes a distância horizontal de I para J. Então, estou calculando as correções. Vou fazer isso aqui para cada